E aí galera, beleza? Firmeza? É nóis! Oi pessoal! Hoje é dia de DR! Uhul, DR! Temos os bafos, muito bafo. As histórias hoje estão quentes. Estão tensas. É tenso. Tenso. Antes de mais nada, é muito necessário saber que nós vamos adentrar as vidas das pessoas aqui, né? Que nós vamos Cutucar a ferida. cutucar as feridas do relacionamento, mano. E abrir, Destrinchar as era a palavra que eu tava relações. buscando. Exatamente. Está o sol de lascar. Gente. Eu não tô conseguindo nem ver o que tá ali, ó. Se Não tá tô bom, conseguindo se não enxergar tá bom. absolutamente nada. Bom, galera, então o negócio é o seguinte, tem muita gente reclamando aí pra gente que não tá recebendo no feed de notícias que, nossa, caiu a luz monstro, agora nós ficamos Do na nada, escuração, né? Eu até consegui abrir o olho, olha que coisa. Por que não tá acontecendo isso, Bibi? Por quê? Porque as pessoas não fizeram o que o Thiago falou pra fazer no último vídeo. E também porque a gente tá num momento de transição no YouTube. A gente tá saindo de uma network indo pra outra. Bom, se vocês quiserem, depois a gente fala sobre esse assunto. O YouTube te coloca num lugarzinho legal. No limbo. No limbo. Purgatório, Tipo, sabe? no purgatório. Como se você, tipo, nunca existisse no YouTube. mais ou menos. E ele acaba não entregando. O YouTube tá abandonando a gente. Brincadeira, não tá nada disso. O lance é que nesse momento aí de transição, o YouTube entrega mesmo porque ele não sabe como é que tá a situação do canal, aí desmonetiza, monetiza, desmonetiza. Tem uma solução? Tem uma solução. Você pode muito bem fazer o que a Gabi propôs aqui. É simplesmente entrar no seu celular, clicar no YouTube, colocar C/Thiago e Gabi, que é o URL do nosso canal, e aí você vai ver um sininho lá do lado, você clica no sininho e você vai receber as notificações dos nossos vídeos, independente se o YouTube quer te entregar ou não, independente de qualquer coisa, mas calma que daqui a pouco vai melhorar, tá, gente? Mas por enquanto quem quer receber, porque a gente tá fazendo todo dia e tudo mais, é isso aí. Ok, vamos lá. Olá, Gabi. Olá, Thiago. Oi. Meu nome é... não pode. Eu sou casada, tenho 28 anos. Meu marido sempre se mostrou muito companheiro, fiel e disposto a construir uma família ao meu lado. Mas, de uns tempos pra cá, seu comportamento mudou bastante. Após descobrir uma traição por parte dele no ano passado, ficamos 2 meses separados. Danos. Decidimos reatar por causa da minha gravidez inesperada e que, infelizmente, não foi pra frente. Como se não bastasse o trauma de perder um filho e todos os transtornos que a traição me causou, como a perda do respeito, confiança, a intimidade do casal, meu marido não conversa mais comigo e não me dá satisfações de onde está e nem se volta pra casa. Ixi, Maria. Ele nunca mais falou a respeito sobre ter um filho comigo e só me procura pro sexo. Quando soube que eu havia parado de tomar o anticoncepcional, passou até a usar camisinha. Nossa. Meu marido foge de mim. O que devo fazer? É puxado, esse triste. Um caso triste esse, hein? Quantos anos ela tem? 28. Vamos por partes, né? Como diria Jack, não? Como diria Jack. Olhando para a questão num todo, o que eu imagino é o seguinte: vocês passaram por essa situação da traição e decidiram, como casal, se separar. Bom, pelo menos é até aí onde eu entendi. Sim. Decidiu se separar e aí resolveu voltar por causa da De uma gravidez que foi inesperada. O que você tá me dizendo é o seguinte: eu não resolvi reatar porque eu amo ele. Porque Porque a eu gente aceitei. conversou, porque eu resolvi perdoar de verdade, porque... Não foi por Não. isso. Não foi por isso. Foi por causa da gravidez. Você mesmo assumiu. E assim, cara, e é sabido por muitos Filho que não filho segura casamento. não segura casamento. Não. Outra informação que ela deu aqui é que ela parou de tomar o anticoncepcional sem falar, sem conversar com ele. Ele descobriu que ela parou de tomar o anticoncepcional e aí tá usando camisinha. Nossa. Então assim, Quer dizer, é quase uma rejeição, né? Por parte dele de reviver não é nem só essa isso, coisa. E dela também. Eu acho uma sacanagem dela também, sabe? Porque assim, antes de você pensar em ter um filho com qualquer pessoa, você tem que tá tudo muito às claras com essa pessoa. Eu acho que deu pra denotar aí, vamos usar um pouco da criatividade, né? Porque as informações são muitas. Mas pelo que me parece, vocês não estão vivendo um relacionamento sincero. Nem saudável. Sincero no sentido de você não tá falando pra ele o que você tá pensando e ele não tá falando pra você o que ele tá pensando.
Então, bicho, tem que, é assim, um relacionamento só vai pra frente se rolar cumplicidade e sinceridade. Eu acho que não é nem questão de cumplicidade, porque nesse caso específico, eu acho que é mais sinceridade. Porque assim, ela não foi honesta, ela não foi honesta em dizer que ela não tava tomando mais pílula. Ele foi lá e tomou uma atitude radical que é quase agressiva. Quase agressiva, né? Tipo assim, filha, você então pode não tá parar, tomando, mas filho vou, comigo você não vai ter não. Agora, o problema, do ponto de vista masculino, é que o cara tá saindo de casa, sei lá eu pra onde tá indo, né? E não dá um vintém pra mulher da onde ele foi, aonde ele tá indo, né? Ficar, o que ele tá fazendo. E ainda volta e quer um. Aí complica, filho. Aqui ia voar panela na cabeça, na verdade. Mas é porque eu sou um pouco radical. Não sei, cara, eu ouço uma história assim e eu falo, cara, ele só voltou porque ela tava grávida, ela não tá mais, então... Reticências, é o que eu ouço. Então vamos fazer uma análise geral da coisa que a gente tá falando aqui. O ponto aí é reencontrar a sinceridade. E aí a sinceridade tem que ser reencontrada a partir do momento do trauma. Você entende? Rolou um trauma lá no passado, que foi a traição. Então primeiro vocês têm que resolver a traição. Eu também concordo com você. Não é? Tem que ser resolvido. Ok, agora que não tem mais filho na jogada, infelizmente, o que você tem que fazer? Você tem que sentar e falar com ele sobre aquele trauma. E aí se perguntar se você tá afim de perdoar. Porque assim, pelo jeito você não perdoou. Não perdoou, voltou por causa da criança, tá tudo errado, cara. Aí quando voltou, já não voltou como era, aí passou a não ser honesto um com o outro, e aí virou um bololô. Então assim, primeira coisa, resolver o primeiro problema, que é a traição. E aí eu acho que não é uma questão de você perguntar pra ele, é você com você. Você tá afim de passar por isso? Porque eu entendo que as pessoas passam por situações no relacionamento, e aí quando elas passam por essas situações, né, elas têm que se resolver. Né? E tá afim de resolver. E aí você tem que se perguntar, eu tô afim de viver com um cara que já me chifrou e eu entendo e vejo nele, vejo no olho dele que ele não vai fazer de novo? Na verdade você só vai ver no olho dele que ele não vai fazer de novo quando você acreditar que ele pode não fazer de novo, entendeu? Se você acreditar que ele não vai mais te trair, você vai conseguir ver isso no olho dele. Se você não acreditar, você vai sempre olhar pra ele e ele vai ser sempre o cara que te traiu e vai continuar te traindo. E aí também é de você. Tem coisas que a gente não pode fazer pelo outro, entendeu? Então ou você acredita ou você não acredita e vai ficar sofrendo pro resto da vida. E aí vale a pena? A gente tem essa mania, né, de acreditar que a nossa felicidade depende do outro. E não, cara, só depende da gente. Só depende da gente. O importante é assim, antes de enfiar uma criança na jogada, tem que estar tudo muito bem resolvido entre vocês dois, sabe? Porque senão, cara, você vai transformar a vida dessa criança num inferno, hein? Porque aí vocês vão se separar, aí já, você entende? Você tem que olhar, eu acho que a premissa para você ter um filho com alguém é pelo menos você olhar para ela e vislumbrar um futuro. E eu tô sentindo que você não tá vendo aí um futuro do lado do cabra, hein? Foi sério esse isso, caso, né? foi sério. Não, mas é sério, gente, não tem como. Filho não segura casamento, isso é sabido. Traição, cara, tem gente que sabe perdoar e tem gente que não. Sabe, Bom, agora vamos para um caso mais complicado, uma história um pouco mais... Eita, mais complicado! Mais complicado. Esse é muito mais complicado. Envolve sexo, e eu gosto de sexo. Eu gosto de sexo. Eu sei falar de sexo. De novo. É sexo. Eu gosto de sexo. Eu gosto de sexo. Olá, casal, assisto vocês desde o vídeo aqui do Parto da Gabi e tal, que eu vou tentar dar uma resumida por umas partes aqui, porque é meio longo. Porque isso aí é um livro. É um livro. Desculpa, mas já vou avisando que fui muito franca nesse e-mail, falando com vocês como se estivesse falando com amigos íntimos. Bom, estou grávida depois de um tratamento de fertilidade e alguns abortos. Mas parabéns, tá grávida, parabéns. Exato. Estou completando 30 semanas. Ui, tá chegando! De uma menininha que se chama... Não fala nome. Foi isso que você escutou, né? Porém, depois que a barriga começou a crescer, meu marido e eu reduzimos o sexo a uma frequência que nunca foi tão espaçada. Sempre tínhamos relações 3 vezes por semana no mês. Oh, meu Deus do céu, tá bem, hein, nega? E na gravidez, meu desejo sexual aumentou muito. Porém,
Quando o procuro, me sinto rejeitada, pois não rola clima. Só rola se eu insistir muito e fazer aquele famoso ajoelho e reza. Né? Ajoelho, e aquela coisa toda, né? Hoje, se eu procuro a cada 15 dias, talvez role alguma coisa, talvez não. 15 dias? De 15 no mínimo 15. 3 vezes por semana pra 15 dias? Chamei ele pra conversar, joguei a real, falando que sentia que ele estava fugindo de mim e não tinha mais coragem de ficar procurando ele porque se tornava uma situação muito chata. Lógico. E todas as vezes por obrigação, mesmo quando eu me dispunha a fazer sexo oral nele para ver se a coisa rolava e tudo mais. Eu estava começando a me questionar se eu estava gorda, feia, sei lá. Lógico. Porque é lógico, né? Ela entrou na crise. Ele me disse que a questão é a barriga. Como assim a barriga? Que ele sente como se estivesse fazendo sexo a 3. Ai. E que, na maioria do tempo, não consegue deixar este fato de lado. E as raras vezes que rola é porque ele conseguiu desencanar. Já fiz de tudo antes dessa conversa para tentar mudar esse cenário. Me arrumar, colocar uma lingerie bacana. Como não adiantou, ele continua não conseguindo fazer, né, tal. O problema é a barriga, o bebê dentro da barriga, e nenhuma lingerie vai funcionar. O sexo, pra mim, é uma coisa muito importante no relacionamento. E tem que ser. Senão, como é que vai fazer? A gente né? concorda com isso, 100%. Não queria que essa fase tão esperada ficasse marcada por essa minha frustração. Ela pede desculpa depois porque ela foi muito franca e tudo mais. Não, mas tem que ser mesmo, porque né, senão a gente não sabe o que tá acontecendo. Fica falando, tô com problema de sexo, todo mundo tem. O problema em si tem que ser descrito. E não tem problema, falar de sexo é normal. Tem uma coisa que é muito louca que acontece com o pai, mesmo. E eu, inclusive, quando eu tava grávida da Manu, eu estudei algumas coisas, alguns textos dizendo que quando o pai descobria ainda que o filho era mulher, esse quadro se agravava. Tem muito homem que passa por isso. Você não tá sozinha nessa, viu? Tem muito homem que passa por isso. Muito homem mesmo. Eu, por exemplo, fui um cara que tive que trabalhar na minha cabeça um pouco isso. Vou ser bem honesto. Mas eu também. Uhum. Eu fui uma mulher que também pensava, falava, tem uma pessoa na minha barriga, assim. E isso me atrapalhou um pouco também durante a gestação. Foi uma coisa que... na verdade, o sexo, ele é muito, até importante durante a gestação. Né? Ele é importante para a mulher, é importante para uma série de hormônios que são liberados no corpo da mulher e tudo mais. Mas assim, vamos para dentro da cabeça dos homens, tá? É o seguinte, homem tem esse problema. Todo homem em algum momento se questiona. Pode ser que alguns passem por cima, mas a maioria se questiona, poxa, tem uma criança aí dentro, é minha filha, você não sabe lidar com isso. Muitos relatos também que eu li de homens que depois do primeiro filho, o segundo foi mais fácil, ele aprendeu a lidar com a situação. Então assim, eu acho que é um momento de muita cautela, para isso não gerar um problema mais pra frente. Vira aquele momento, a frustração se torna muito grande e pode atrapalhar muita coisa que ainda vai rolar, né, com seu filho chegando, sua filha chegando. Porque tá só começando também, né? Porque depois que sua filha nascer, ainda tem todo um período aí de adaptação, de vida de casal, que fica também um pouco perdida, né? Você tá no rally rola, a criança começa a chorar, acabou. Então assim, tem todo um processo que vai ainda vir. Também tem que entender o momento que você está passando e que fase que você está vivenciando, né? Você tem que entender que essa fase da vida é comum se ter problema desse tipo. E tem muita gente que vai escrever, eu não passei por isso, transei a gravidez inteira. Mas pode ser. Gente, acontece. Mas o mais comum é que aconteça isso, é a maioria. Com a maioria acontece, isso vai acontecendo com ela. Exatamente, porque o problema é assim, aumenta a vontade. E aí, como você tá com essa vontade aumentada, a frustração também é maior, né? Então você tem que pensar, são tantos fatores, cara, que assim, você não tá no seu eixo enquanto você tá grávida, isso é um fato, acontece com quase todas as grávidas. Você tem que se perguntar primeiro isso, se você não tá sublinhando muito ou dando muita importância para isso, talvez deixar essa coisa um pouquinho de lado.
Eu acho que e é dá mais menos por aí importância, também. talvez traga menos peso pra Eu questão. acho. E seja mais ele também prazeroso se nos sinta momentos menos que rolar, pressionado. entendeu? É. Então eu acho que é dar uma relaxada, entender que faz parte do momento. Cada casal lidar com essa situação de uma maneira e de um jeito diferente. O importante é lidar com isso junto, né? Isso que é importante. Quando a Gabi me falou que tava grávida, lógico que eu fiquei feliz, tal, não sei o quê. Mas eu não tô brincando, gente. Eu tinha medo de grávida. Eu tinha medo. Medo mesmo. Eu não abraçava uma grávida, eu não tocava numa barriga de uma grávida. Eu tinha medo, tinha alguma coisa que me travava quando eu não conseguia conversar com uma mulher grávida. Eu não tô brincando, isso é verdade. Então assim, eu tive que aprender. Logo que ela falou grávida, uma das primeiras ideias que me veio na cabeça, após a alegria e tudo mais, porque eu fiquei muito feliz, que era uma coisa que a gente queria, mas assim, a primeira coisa que me veio na cabeça, e agora? Quando aquela barriga imensa aparecer, meu Deus! Pensei. Aí tive que resolver, bicho. Ele trabalhou isso. Tem que trabalhar isso na cabeça, cara. E é normal, eu acho que assim, pode estar rolando, que assim, que tem uma coisa que é diferente, que me ajudou muito, e aí eu vou usar um pouco da minha experiência, é buscar informação, cara. Fazer seu marido ler textos, tem vários na internet, vários artigos, várias coisas. E aí, isso, ele lendo, e tendo mais informação, ele vai percebendo que é uma coisa completamente normal, que está completamente afastado, porque o homem tem ideia de que tá cutucando a cabeça da criança, sabe? Tipo, imagina. Ai, que horror! Não, cara. Que imagem horrível, lógico traumatiza. Mas olha a imagem que eu falo, que horror. Mas não tem nada disso, tá muito longe, tá afastado, vira, de boa. Como é que chama aquele A não ser que o seu marido seja o Long Dong, sei lá eu quem, o Mutumbo, tá ligado? Se seu marido não é o Mutumbo, ele não vai ter esse problema, tá bom? Como é um período que passa, viu, gata? Passa. Daqui a pouco você tá aí, as coisas voltam a suas normal. 3 vezes por semana aí, ó, ripando. Fica tranquila que volta. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Você encontrou esse mecanismo, dá graças a Deus, porque você podia não ter encontrado. A coisa podia estar bem pior. Podia. Então, meu, dá uma a gente ouve aí, relatos de coisas bem piores, viu? Exatamente. Pode ter certeza. Exatamente. Se o problema dele é de barriga, não pode ver a barriga, opa! Se você curtiu, dá um likezinho aí. Inscreva-se em nosso canal. Não esquece de clicar no sininho no seu celular, acessa aí pra você conseguir ter as notificações quando a gente mandar o vídeo. Isso, deixa eu falar uma coisa. Fala. Para as pessoas que a gente tá lendo comentário tal e respondendo tal, a gente queria um feedback. Pra falar se foi legal, se gostou, se não gostou, enfim. Se foi legal, se não foi, manda e-mail Fala pra aí gente, dos casos que a gente já falou aqui nos DR, tá bom? Então, grande beijo pra vocês, segue Veda, feliz Veda pra todo mundo e vamos que vamos, até amanhã! Até amanhã!